Amém, graças a Deus. Nessa hora, então, sob o toque de somente crer, nós receberemos o pastor William Paixão Cavalcante e ele nos trará aquela palavra de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ó Jesus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos por esta mensagem, por esta revelação, Senhor. Sem ela, nós seríamos um qualquer aí fora. Mas com ela nós somos mais do que vencedores. Dá-me a unção nessa noite, mais uma vez, a inspiração da Tua palavra. Unge o ouvido dos meus irmãos, Senhor, também, para que nós possamos entender a Tua mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite aos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Eu estava... deixar nossa saudação aos irmãos que acompanham através da internet nosso canal Tabernáculo da Fé Alta Floresta, né? Também da Rádio Tropical FM aí de Nova Bandeirantes. E esta programação vai ao ar às 7 horas da manhã aos sábados. Que Deus nos abençoe. Fazendo uma introdução sobre o nosso assunto nesta noite, eu estava em casa na sexta-feira e apanhei uma mensagem para dar uma olhada. Esta mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, ela não estava na minha fila de leitura, porque eu carrego na minha pasta umas 10 mensagens que ficam numa fila, pastor. Tem hora que a gente se embanana, né? Porque vai junto uma coisa aqui, junto uma coisa ali, aí eu luto para terminar as mensagens. Eu vou terminando uma, estudando, né? Se alimentando disso. Mas eu comecei a ler esta mensagem e não sei se todos já leram, alguns. E o profeta... A mensagem é demais, irmãos. Falar a verdade para vocês. Não tem outra coisa no mundo hoje a não ser a revelação mesmo. E de repente o profeta, eu fui com ele nessa mensagem, mas eu fui em pensamento. Eu não sou vidente, né? Nem profeta também. Um pregador é um profeta, né? De púlpito. Mas assim, mas em pensamento, eu comecei a entrar naquele pensamento, pastor, daquela revelação,
que eu tive que parar por um momento e deixei de lado no momento aquilo e saí, fui fazer uma outra coisa para que a mente pudesse conceber tudo aquilo que eu estava entendendo, né? Porque a Bíblia, ela relata a história da criação. Ela mostra a história da criação, desde da formação da terra e a criação do homem, de todas as coisas, dos animais e etc. Mas nesta mensagem o profeta nos leva antes. Ele nos leva lá no Big Bang, onde a ciência hoje busca vestígios de captar o som, de entender o que aconteceu, quando aconteceu a formação da Terra, como foi formada. E vamos, com todo respeito, um coitado, né, para eles, o irmão Brana tinha a 7ª série do ensino primário. Mas isso é maravilhoso. Aí quando chegou em Gênesis novamente, aí o irmão Brana começa a citar a Bíblia. Então ele vai antes, mostra como a terra foi formada lá no princípio, quando não existia nada no espaço. Ele mostra até o Sol, quando o Sol foi desprendendo os planetas, tudo, o Sol foi criado, e vai colocando. Aí chega em Gênesis capítulo 1. Então nós temos a revelação completa da palavra. Mas vamos ler a Bíblia. Eu tenho uma matéria muito boa para vocês, para nós. Eu dei aquela lá, pastor, para o senhor, era para o senhor trazer, para o senhor. Eu dei para ele um esboço para ele acompanhar, né? Às vezes ajuda alguma coisa. A gente sente mais segurança, né? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes, né? Disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Que o Senhor acrescente mais e mais, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Sentai-vos. Bom, não tem um hino, né, hoje. Pois bem, irmãos, então, deixe a sua Bíblia aberta neste livro de Gênesis. Uma pessoa faz uma pergunta para o profeta acerca de Gênesis capítulo 1, verso 27, e Gênesis capítulo 2, verso 7. Então você vê aqui que parece que Deus cria o homem duas vezes. Olha aí Gênesis capítulo 2. Nós vamos fazer uma base.
verso 7, Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Estão entendendo? E aqui atrás, no verso 26, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, irmãos, nós podemos ver a criação do homem pela mensagem em duas etapas. Não quer dizer que Deus criou o homem duas vezes, mas que Ele criou o homem em duas etapas. Estão entendendo? Na primeira etapa, Ele cria o homem. Não sei se vocês vão conseguir distinguir o que é criação e formação. Então, na primeira etapa, aqui no verso 27, e criou Deus o homem. Então, aqui Deus cria o homem interior. Deus cria o homem invisível, o espírito do homem, né, pastor Milton? Então, nessa primeira parte, Deus cria o espírito do homem, e ali também estava o espírito da mulher. Então, a primeira fase é a criação espiritual. Vamos ler a Bíblia aqui, nós vamos colocar a base. Verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Agora, irmãos, que imagem que Deus estava fazendo esse homem? Porque Deus é espírito. Então Deus não tinha uma imagem corporal. Deus é espírito. Aí está em São João, capítulo 4, verso 24. Deus é espírito. Então esta imagem de Deus aqui é a imagem espiritual. O homem interior e a mulher interior, quando falamos homem, estamos falando da raça humana. Amém? Então, as irmãs entendem que nós estamos falando do homem e da mulher. O homem, exatamente. Tá, irmãs? Estão compreendendo? Eu vou explicar bem explicadinho. Então, a raça humana é representada quando Deus fala o homem, está falando da mulher também. Certo? Quando Deus direciona alguma coisa à mulher, Ele fala à mulher, Ele direciona. Mas quando Ele generaliza, Ele fala homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem é espiritual. É o homem e a mulher de dentro. Aí no 27, e criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Está vendo? Então ali Deus criou o espírito do homem e da mulher junto. Era uma coisa unida. Estão entendendo? Por isso que o casamento lá depois, o casamento, pastor, está em Marcos 10. Por isso que o casamento, ele une esses dois espíritos que estão em corpos separados. E aí eles viram um só, em uma carne. Aqui está. Isso, nós vamos ponto a ponto. Marcos 10, verso 6, adiante. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea.
Deus criou o espírito junto, os espíritos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão dois espíritos numa só carne. Então o intuito do casamento é trazer uma união entre dois seres, uma unidade entre dois seres. Amém? É um tipo aqui perfeito da criação. E serão dois numa só carne, e assim já não serão dois. Aí volta a ser um novamente. Mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por isso, irmãos, que a questão de divórcio é muito tremenda. Aí fora, eles estão casando-se, dando-se em casamentos. Casa hoje, amanhã já separa. O casamento se tornou um negócio contratual. Mas a luz da palavra é muito sério. Muito sério. Agora, quando chega, vamos voltar para Gênesis. Então aqui Deus criou esses dois espíritos em um só. Criou a feminilidade, eu não sei falar direito, e a masculinidade em um espírito, esses dois espíritos em um. E aí Deus vai formar o corpo do homem natural. Deus vai formar o corpo do homem exterior e da mulher exterior, no qual ele colocou esse espírito composto do feminino e o masculino em um corpo só chamado Adão. Depois ele vai separar. Estão entendendo? Ele vai tirar uma parte de Adão e separar esse espírito de Eva que estava em Adão. Ó, verso 6, verso 7. Porque aqui, irmãos, quer ver onde ele diz aqui, ó? No verso 5, bem no finalzinho, ele diz assim, ó: e não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque aquele espírito que ele tinha criado não tinha como trabalhar, não tinha o corpo ainda. Por isso que ele diz, não havia homem para lavrar a terra, para cuidar da terra. Verso 7, e formou Deus, aqui Deus formou o corpo do homem, do pó da terra, do barro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui, aquele espírito que Deus tinha criado, foi colocado em um templo de carne. Estão entendendo? E depois, lá na frente, irmãos, no verso 21, aí Deus vai separar o espírito feminino do espírito masculino. Estão compreendendo? Ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Isso aqui tem um significado muito grande, nós vamos estudar parte por parte. A mulher, ela não foi tirada dos pés do homem, viu, seus machões? Não estou falando de vocês que são cristãos, mas tem gente que nos assiste.
Ela não foi tirada dos pés do homem, para ela ser pisada pelo homem. Não, e nem ela foi tirada da cabeça do homem, para ela governar o homem, mas ela foi tirada do lado do homem. Aleluias! Lado quer dizer companheirismo, estar unidos, juntos. Então por isso que Deus tirou a mulher do lado de Adão, do lado do homem. E quando a mulher se achega do lado do homem, então os dois formam uma unidade composta, que chama. Glória a Deus. E Adão disse no verso 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos numa carne. Compreenderam, irmãos? Perfeitamente a criação? Aonde que nós vamos chegar com isso aqui, irmãos? Eu vou ler nesta mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, porque lá na frente você vai se encontrar nisso aqui, nessa criação, você vai se ver nessa criação, porque o homem interior, a mulher interior, foi criado antes da fundação do mundo. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes de Gênesis, lá na criação, quando Deus estava criando a vida, Ele criou os seus filhos. É eleição. Agora, este corpo de barro no qual nós estamos agora, foi criado, o meu foi criado em 1981, o seu corpo de barro, talvez 60, né, pastor, do senhor, quem é o mais velho aqui, o irmão de mundo ou o irmão Ademar? 43, o irmão Ademar, uns 41. Estão entendendo? Então o homem espiritual, a mulher espiritual, é Zoe, é parte de Deus. Aleluia. É uma parte de Deus dentro desta carne. Parágrafo 45, perguntas e respostas sobre Gênesis. Agora o homem guiou o homem. Dá para entender? O homem de dentro, Deus ordenou o homem, que o homem ia governar sobre todas as espécies, e até mesmo sobre o homem exterior. O gado e tudo, exatamente como o Espírito Santo guia um crente real e verdadeiro hoje. A voz de Deus lá fora, a voz do homem, sem dúvida, falava e dizia, chamava o gado desta maneira, chamava a ovelha a esse pasto, chamava os peixes a essa água vem. Ele tinha o domínio, tudo lhe obedecia. Agora, mas então, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Gênesis capítulo 2, nenhum homem para lavrar o solo. Então Deus formou o homem. Gênesis 2, verso 7, do pó da terra. Agora, nós seguimos isto. Ele formou o homem do pó da terra e colocou aquele espírito dentro daquele corpo. Agora, ele estava lá. Eu posso ter muitos quadros disso. Eu posso ver Adão de pé. Olha, você vai ver a formação de Adão agora. Preste atenção. Concentre-se nisso. Se você se concentrar,
você vai poder imaginar isso aqui. Preste atenção. Ó, eu posso ver Adão de pé. Vamos tomar desta maneira: vê-lo de pé como uma árvore. Adão lá de pé como árvore. Deus o havia feito. Ele estava tão morto. Morto por quê? Não tinha espírito. Ele estava tão morto quanto podia estar. Seus dedões como as raízes fincados no chão. E Deus disse: haja, ou melhor, Deus soprou o sopro da vida nele. Ei, glória a Deus. Deus soprou o fôlego, o sopro da vida nele, e ele saltou. Oh, glória a Deus. Está Adão, quando Deus formou o corpo de Adão, o profeta disse que ele estava assim, ó, parado, não tinha vida. Da mesma maneira, a pessoa quando está no caixão, ali só está o tabernáculo. Estão entendendo? Só está o corpo ali. A vida que tinha ali dentro, que foi colocada quando ele veio ao mundo, que ele nasceu na maternidade, saiu. E ali ele está só o tabernáculo de fora ali. Só o homem exterior. O homem interior, se ele morreu em Cristo, é isso que nós estamos querendo aqui, irmão. Muitos estão morrendo no mundo. Milhares nesta noite. A cada segundo, muitos estão morrendo fora de Cristo. Fora da arca da palavra. E quando o espírito sai daquele corpo, irmãos, ele tem dois destinos, ou a salvação ou a perdição. Agora, um parênteses aqui: ninguém vai para o inferno depois que morre, e ninguém vai para o céu depois que morre. Vocês vão entender, calma aí. Ele continua. Quando a pessoa morre, ele continuará trilhando no caminho que ele começou a trilhar aqui nesta dimensão. Compreenderam? Então nós estamos nesta noite a caminho do céu. Você está no caminho do céu nesta dimensão. E quando a vida sair deste corpo, você não vai morrer, você continuará caminhando para o céu. E eles estão caminhando para o inferno. E quando eles morrerem, não vai adiantar vela, não vai adiantar missa, não vai adiantar mais nada. Adiante agora. Vamos continuar. Nós, irmãos, se não der para terminar hoje, nós temos tempo. Né, irmã Jane? Até Jesus vir, né, irmão? Nós vamos estar estudando aqui. Nós não temos outra coisa para fazer mesmo. Tempo é que nós temos. Glória a Deus. Ó, ele soprou o sopro da vida nele e ele se tornou alma vivente. Agora ele começou a se mover. 48, então Deus tirou do seu lado um pedaço dele, uma costela, e fez uma mulher. Agora ele pegou o espírito mulher, preste atenção, vem, quando ele disse, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa própria semelhança, criou ele o homem, macho e fêmea.
Ele fez o espírito robusto para o homem, e ele fez o suave, pequeno espírito delicado, feminino para a mulher. É diferente. Não quer dizer que um é mais fraco, o outro é mais forte, um é melhor, outro é pior. Deus deu um espírito dócil para a mulher, pastor, um espírito materno. Aí vocês entendem, as mães. Às vezes a mãe tem aquela maneira diferente do pai. Foi Deus que deu isso para vocês. Mas vamos aqui, deixa o profeta falar, 49. Vocês sabem, eu vou dizer isso, agora eu não estou falando sobre vocês, mulheres aqui. Mas é lógico que se isto fere, simplesmente acontece. Mas deixe-me lhe perguntar algo. Costumava ser que as mulheres eram tão femininas, até o ponto em que os homens iam falar com elas, e elas ficavam envergonhadas. Aqui o profeta coloca ruborizadas, acanhadas, né, na nossa linguagem. O homem ia falar com a mulher, ela ficava acanhada. Hoje não, tem mulher com homem, oi, tudo bem? Então a crueldade do pecado está havendo uma perversão de espírito. E a perversão está tão grande que as mulheres estão querendo se comportar como homens e os homens estão querendo se comportar como mulheres. Está errado, não está? Mas na sociedade aí fora está certo. Né, pastor? Eles estão querendo fazer uma adaptação para agradar a todos, mas olha, o que é ruborizar? De qualquer maneira, eu não tenho visto isso em tanto tempo que eu nem mesmo saberia o que seria se alguma mulher ruborizasse, ficasse acanhada. Ela já não tem mais nada daquela dignidade, todo aquele espírito feminino que tinha, né? Elas vestem roupas como um homem, cortam seus cabelos como um homem. Calma aí, os homens que vão levar também, viu? Cortam seus cabelos como um homem, fumam como um homem, bebem como um homem, xingam como um homem, votam como um homem. Naquela época não podia votar. Trabalham como um homem e assim se tornaram grosseiras e corpulentas. As irmãs sabem, você pode olhar que tem mulher aí fora, que o ombro dela, se você olhar de costa, parece um homem, né? Vocês já viram, as irmãs? Essa parte da mulher aqui, pastor, ela tem mudado. Ela tem mudado. E o natural tipifica o espiritual. Ó. Vamos deixar o profeta falar. Ele fala também do homem. Aquela pequena com aparência de dama, você não a vê mais. Ela é uma pessoa difícil de se encontrar, não é certo? Sim, é verdade. Assim, uma mulher não está suposta a se levantar e agir como um homem, grande e corpulenta, porque ela é delicada, Deus a fez daquela maneira. E os homens hoje, ele fala aqui também, e os homens hoje estão querendo agir como mulheres, estão querendo ser. Então, irmão, é uma perversão de espírito. Esses espíritos feminino e masculino foram criados junto ali no Éden, mas eles foram separados. E agora eles estão se juntando de novo de uma maneira pervertida. Pervertida.
54. É o diabo, a perversão, é a crueldade do pecado. Assim ele sabia que ele ia ter algumas mulheres. Assim ele simplesmente fez o espírito delas bem ali, lá na criação. A Bíblia diz que ele faria em Gênesis capítulo 1, verso 26. Criou o homem em uma pré-figura, macho e fêmea. Amém? É uma pré-figura. Ele fez a mulher e o homem antes que eles alguma vez fossem formados do pó da terra. Nós estamos, irmãos, separando o espiritual do carnal. Estão entendendo? O espiritual do carnal. Nós vamos separar, porque nós vamos entrar na descendência de Abraão, pastor Milton. Porque nós não somos descendentes de Abraão carnalmente. Estão entendendo? Nós somos descendentes de Abraão pelo espiritual. É isso aí. Se nós olharmos pela carne, ela vai romper. A nossa carne, ela é da ira. Por natureza, ela veio do pecado. Por isso que essa carne, da maneira que ela está, ela terá que ser transformada no arrebatamento. Porque a corrupção do pecado está em nós. Está em nosso corpo, em nossa carne. Glória a Deus. Parágrafo 61. Agora o primeiro homem, agora ele fez o primeiro homem à sua imagem. E nós estamos retornando àquela imagem novamente. Nós vamos retornar. Nós estamos querendo ser como Cristo. Aleluias. Mas não ser como Cristo, nós já pregamos aqui. Tem gente que quer ter uma barba como Jesus, quer ter o cabelo comprido, dizendo que Jesus quer andar daquele... Não é esta a aparência que nós temos que ter de Jesus Cristo, não. Nós temos que manifestar os frutos que Ele manifestou. Manifestar a bondade, mansidão, longanimidade, amor fraternal. Todas essas coisas nos faz ter aquela imagem de Cristo. Amém? Glória a Deus. Quando Deus me criou, William Branham, eu era antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser e espírito. Eu não estava consciente de nada que eu saiba, mas eu estava lá, você estava lá. É o que Deus disse para Jó, né? Aonde estava tu quando eu fundaste os firmamentos, né? Você, irmão, irmã, já estava lá na economia de Deus. Seu espírito já estava lá na economia de Deus. Por isso que ele disse: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E esta escolha, muito antes. Agora, nós ganhamos um corpo terrestre. Estão entendendo? E este corpo, ele continuou, nasceu em Adão e dali, através de um ato, ele veio se multiplicando. E aí você ganhou esse corpo, e o seu espírito foi colocado dentro desse corpo. E aí você cresceu, está aí adulto, e agora está reconhecendo aquilo que você já é. Simplesmente nós estamos reconhecendo o nosso lugar em Cristo.
Então todos os que entrarão na palavra nesta última era, irmãos, já são da palavra. É o livre-arbítrio. Há livre-arbítrio? Há, dessa maneira. Você escolhe se você quer sair do sofrimento agora ou quer continuar no sofrimento. Um dos dois. Aleluia. O profeta está falando. Oh, eu não creio que vocês estejam entendendo, mas agora só um minuto. Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. Paulo disse aqui que ele nos elegeu antes do início do mundo. Agora havia uma parte de mim, ele fala, Ormond Neville, e o resto de todos vocês aqui, que estavam em Cristo. Aleluia. Havia uma parte de nós, que parte é essa? É o homem interior, a mulher interior, que estava em Cristo. Guardado, simplesmente, Deus falou, ó, o Wilson vai nascer, quando o senhor nasceu, irmão Wilson? 83, esse aqui vai nascer em 83, vou fazer um corpo para ele. Essa aqui é a Miriam, a irmã Vera, vai nascer na última era de Laodiceia. E assim toda a safra de Deus vem nascendo conforme Ele predestinou. Não é maravilhoso, irmão? Isso é demais. É a semente de Deus que Ele semeou. Mas aí veio o maligno de noite e semeou o joio. Tá bom, cresceu a lavoura, está aí. Tem aí o trigo e o joio junto. Ah, vamos arrancar? Não, deixai crescer ambos, deixai para o tempo da colheita. O mal terá o seu salário, o bem também terá o seu salário. A sua recompensa, meu irmão. Agora nós já vamos aqui, pastor, não vou demorar muito. Vocês estão compreendendo, irmãos? Quero ler um pouquinho aqui na mensagem Futuro Lar. 214, para nós já vamos encerrar. Agora você diz, veja, este sacerdote, ele não era um filho de Deus? Eu provarei que não, porque não pode reconhecer aquilo. Ele disse, eu creio na Bíblia, certamente, mas ele não pôde reconhecer a expressa palavra da hora. Irmãos e irmãs, somente poderão reconhecer a palavra da hora aqueles filhos de Deus que são predestinados para reconhecerem a palavra da hora. Pronto. Não adianta você ficar desesperado ou querer salvar o mundo inteiro. Somente os eleitos vão reconhecer a mensagem hoje. Só que nós não vamos parar de trabalhar. Ele unicamente tinha aprendizagem intelectual de alguns grupos que haviam estado antes dele. E é a mesma coisa hoje, vê? Eu sei que é forte, mas é a verdade. Ali estava a palavra conforme havia sido falado, exatamente para aquele dia. E, no entanto, ele era um erudito. Ele era uma pessoa de renome, mas ele não pôde reconhecê-lo, porque não importava quão erudito fosse ele, nada disso, ele continuava não tendo representação na predestinação. Compreenderam? Você está reconhecendo algo que você já teve lá, que tem lá, no princípio. Você tem uma representação lá. Só vai voltar para a eternidade quem veio da eternidade.
Lá tem um nome lá seu, que está lá a sua vaga. Talvez meu nome não seja o William lá, o seu talvez não seja esse, seja outro. Mas tem uma parte de você que está lá. É o novo homem interior. Glória a Deus. Vê, somente os predestinados serão os que o reconhecerão. Somente os predestinados da era de Éfeso reconheceram a Paulo e assim sucessivamente. Somente os predestinados para reconhecer Jesus Cristo o reconheceram. Somente os predestinados para reconhecer cada mensageiro de Deus que veio no Velho Testamento e no Novo Testamento o reconheceram. Somente os eleitos. Somente os predestinados serão os que o reconhecerão. Unicamente pode ser. Você só pode fazer isto porque, veja, isto prova predestinação. Amém. Porque se você tem vida eterna, irmãos, a Bíblia, já nós continuamos aqui, pastor. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Irmãos, não é terá, não é teve, e não é vai ter. É um verbo do tempo presente. Né, professor irmão Wilson? O senhor tem. Do verbo ter, constantemente. Não é terá, não é vai ter, não é teve. Então somente aqueles que têm vida eterna crerão na palavra, na verdadeira revelação da palavra. Por quê? Porque uma parte de Deus está em você. Aleluia. E é essa parte de Deus em você que trouxe você até a palavra. Essa parte de Deus é a sede. Porque quem tem Deus sabe que a coisa aí fora, o que eles estão chamando de igreja, isso aí está muito longe de ser igreja, irmão. Sabe? O Filho de Deus sabe. A pessoa pode tentar mentir para um Filho de Deus, pode tentar, não consegue enganar não. O eleito não será enganado. Esse é impossível ser enganado. Você sabe por quê? Que ninguém te engana com a palavra, porque a palavra está em nós. Se as minhas palavras estiverem em vós, irmãos. Agora, quando a palavra não está na pessoa, é como o inglês, por exemplo. O inglês não está em mim, eu não sei falar inglês. Algumas palavras. Então, se a pessoa estiver falando inglês, irmão, isso ela me enrola. Não é verdade? Talvez o aramaico, o francês, o hebraico, ele te enrola. Por quê? Porque aquilo, eu não tenho aquilo em mim. Estão entendendo, irmãos? Então eles são enganados porque são cegos. E cego guiando cego, ambos cairão na mesma cova. Mas o eleito não. O eleito tem a palavra nele. E vai enganar um eleito. Daqui eu estou falando aqui, você está aí dentro, pastor. Vindicando. Gênesis 6,18. 6,18 de Gênesis. Estamos terminando, irmãos. Mas contigo estabeleceu o pacto, e entrará na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus já profetizou para Noé.
é a escolha de Deus. Essa arca que hoje é a palavra, ela é espiritual. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Vamos finalizar essa mensagem aqui. Glória a Deus. Ó, veja, isto prova a predestinação, porque se você tem vida eterna, você tem de ter isso, parte de Deus, todo o tempo, parte de Deus. O Filho de Deus é parte de Deus. O natural explica o espiritual. O teu filho natural, se você arrancar o sangue dele, o DNA, vai ver que ele é uma parte sua. Aleluia. É um tipo. E como, pastor Milton, que Deus vai condenar Deus? Olha para o Gênesis. Adão pecou, errou, e Deus não amaldiçoou Adão, porque ele não podia amaldiçoar a si próprio. Ele amaldiçoou a terra. Ele disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. E qual o filho que pedindo pão ao pai, o pai vai dar para ele, pastor, caranguejo, uma pedra no lugar de pão? Oh, glória a Deus. Aleluias. O milênio agora é estabelecido. 215, há tempo para que o Espírito Santo tome seu lugar, tal como ele fez em nós. Passa da morte para a vida, morando nos lugares celestiais em Cristo, em sua gloriosa presença. Mesmo a morte física será tirada. A morte física não é nada. Não existe morte. Não existe morte. Aqui não. A morte quer dizer separação. Então nós vamos ser separados dessa dimensão. Para o Filho de Deus, a morte é uma carruagem, a morte é o descanso, é a vitória, é a coroa. Paulo estava lá para ser decepado e disse: onde está a morte, a tua vitória? Isto é revelação. Glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Seja quem for que viver e crê em mim, nunca morrerá. Toda a escritura deve ser cumprida. Você não pode morrer. Estão entendendo, irmão? O que veio do pó, olha, esse corpo que o seu espírito está dentro agora, ele veio do pó. Você ganhou ele da natureza. Está entendendo? Ele contém 16 elementos. Cerca de 16 elementos. Esse tabernáculo, esse corpo que você está habitando, ele vai ter que voltar para a terra. Tinha. Está entendendo? Mas o ser espiritual, simplesmente ele sai deste corpo para uma dimensão espiritual, da qual com este corpo você não pode entrar. Ainda não. Estão entendendo? Agora, quando houver a ressurreição, então o espírito volta para o corpo, que será restabelecido na sepultura. Ele ressuscita naquele mesmo corpo que ele praticou o pecado, e ele é transformado, já ressuscita num corpo glorificado. E aqueles que estão vivos serão transformados no mesmo tipo de corpo que Jesus Cristo ressuscitou. Estão entendendo? E o corpo que Jesus Cristo ressuscitou era um corpo incorruptível.
O corpo que Jesus Cristo ressuscitou não obedecia a leis. Os discípulos estavam com a porta fechada, ele entrou de porta adentro sem abrir a porta. Não foi? E até que Tomé pensava que era um espírito, um fantasma, porque aquilo era inconcebível. Como é que um homem pode transpassar uma porta fechada? Amém? Então Tomé estava achando que era um fantasma que fez aquilo, e naturalmente, se a gente vê uma pessoa transportar a porta hoje, é um espírito. Mas Jesus ainda chamou Tomé: toca aqui, Tomé. Aleluia. Veja se espírito tem carne, Tomé. E é daquela maneira que nós seremos. Aquele corpo que Jesus Cristo ressuscitou não respeitou lei de gravidade, porque ele subiu. Ele subiu sem precisar de armadura, sem precisar de capacete, de roupas especiais. Ele subiu. Amém? Agora, o homem de dentro, a mulher de dentro, nós temos chagas. Estamos sujeitos, pastor, a chagas, doenças, câncer, diabetes, tudo esse homem exterior está sujeito. Mas a alma não tem chagas. A alma está limpa. E o remédio da palavra entra dentro de você. E de dentro para fora ela purifica tudo. Tanto, O que acontece, meus irmãos, é que o mundo, eles estão dando muito valor à carne. Muito valor. Aquilo que é podre. Hoje, uma pessoa morre hoje, depois do almoço, a irmã Margarida que fala, até a comida tem que tirar da barriga dele, né? 72 horas ela já... Então e a alma está podre aí das pessoas, o espírito está podre. Mas a carne, eles estão nas academias, querendo ficar bonito, querendo ter beleza, querendo usar a melhor roupa, o melhor carro. Não tem mais aquilo que mata o corpo, tem mais antes aquilo que pode fazer perecer a alma no inferno. Mas eles estão lendo ao contrário esse versículo. Não tem mais aquilo que mata a alma, mas tem aquilo que mata o corpo. Eles estão agindo dessa forma. Mas nós não estamos vivendo por carne. Nós estamos vivendo pelo Espírito. Vamos nos colocar em pé. E se você deseja nesta noite limpar esta carne, purificar, há algo que te incomoda. O natural tipifica o espiritual. Deus está em nós. E Ele prometeu que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali. Oh Jesus, nesta noite, você pode elevar a sua fé nessa hora. Oh Deus, alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, ungindo ele com o óleo de unção, com azeite. A oração da fé salvará o doente.
Alguém que está enfermo nesta noite, que está precisando. Aqui está o azeite de unção. Alguém enfermo deseja receber uma imposição de mãos nessa hora. Não é uma oração comum. Não é um momento comum. É um momento especial.